Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o verso de número 18. Nós vamos dar uma pausa essa noite na temática que temos trabalhado com vocês. E hoje Deus inclinou o meu coração para estar falando sobre a urgente necessidade de um avivamento. Nós precisamos do agir de Deus sobre a nossa vida, porque sem o agir de Deus sobre a nossa vida, nós não iremos cumprir a missão do Senhor nesse tempo. Efésios capítulo 5, verso de número 18. A palavra de Deus assim nos diz: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Amém. Vamos orar? Pai, lido a sua palavra, pedimos agora a iluminação do teu Espírito, para que o Senhor nos fale através dela. Que o Senhor ministre a nosso coração aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Que desta palavra venha a direção para guiarmos a nossa vida. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o selo de uma vida sobrenatural. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver de conformidade com a vontade de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já somos batizados com o Espírito. No ato em que nós recebemos Cristo como Senhor da nossa vida, ali nós já somos selados com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não passa a habitar em nosso coração após termos uma experiência de transbordar. Não, o Espírito Santo ele já trabalha no nosso coração desde o ato da nossa conversão. Porque e eu já disse em algumas ocasiões para vocês, que mesmo antes de nós levantarmos a nossa mão entregando a nossa vida a Cristo, a gente já tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, a ação do Espírito de Deus na nossa vida é esse selo, é esta confirmação. Nos primeiros dias da igreja, após a ascensão do Senhor Jesus, os discípulos receberam a orientação e a palavra do próprio Jesus, dizendo que eles deveriam esperar, aguardar em oração, até que viesse sobre eles o Espírito Santo. E isso foi confirmado em Atos capítulo de número 2. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é irrepetível. O que aconteceu em Atos 2 nunca mais irá acontecer. A descida do Espírito Santo já houve. Deus já enviou o seu Espírito sobre a igreja. O Espírito de Deus, se você tem Cristo, se você entregou a sua vida a Jesus, ele já está dentro de você. Você já é morada do Espírito Santo, amém? Portanto, a experiência que temos após isso, não é o que nós chamamos de batismo, mas de um transbordar, do encher do Espírito. Essa experiência não foi apenas histórica, a experiência de Atos 2, mas paradigmática, mostrando que a vida sobrenatural, ela é vivida pela habitação e pelo poder do Espírito Santo. O que faz a nossa vida deixar de ser uma vida comum, é quanto de intimidade a gente tem com o Espírito. Buscar a manifestação do Espírito, portanto, não se limita a uma experiência isolada, mas um estilo de vida que reconhece a necessidade contínua da presença e do poder de Deus. É através do Espírito Santo que nós vamos receber sabedoria. É através do Espírito que recebemos discernimento espiritual, dons espirituais. E são esses dons que nos capacitam a cumprir a vontade de Deus como corpo de Cristo. A vida sobrenatural acontece quando nós nos rendemos à obra transformadora do Espírito Santo em nós e através de nós. Paulo, nesse texto, e especificamente na sua carta aos Efésios, Paulo ele vai falar sobre duas grandes coisas.
Ele vai falar sobre a pureza da igreja e sobre a unidade desta mesma igreja. E Paulo vem discorrendo sobre isso, até chegar no capítulo 5, capítulo de número 6. Porque agora, no capítulo 5 e 6, Paulo passa a falar sobre relacionamentos. Paulo vinha falando sobre pureza, Paulo vinha falando sobre unidade, mas quando ele chega no capítulo de número 5, Paulo então, ele dá um salto para relacionamentos. No restante da carta, a partir do capítulo de número 5, especificamente a partir do verso de número 21, você lê depois disso em casa, Paulo ele fala aqui sobre duas dimensões da esfera do viver humano. Paulo está falando sobre uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. O que é isso? Paulo está falando o seguinte, uma visão horizontal, como nós devemos nos relacionar. E é sobre isso que ele vai começar a falar a partir do verso de número 21, o viver cristão. No capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, Paulo continua falando sobre esse relacionamento, como que o servo deve servir ao Senhor, como o Senhor deve tratar o seu criado, como marido, esposa, como isso deve lidar, como lar, como trabalho, como os nossos relacionamentos. Aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Paulo se concentra nisso. Mas Paulo também não só se concentra nessa ideia horizontal dos nossos relacionamentos, aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas ele também passa a olhar de maneira vertical. Paulo, a partir do capítulo de número 6, verso de número 10, Paulo fala sobre a segunda dimensão. E agora Paulo fala da luta que nós vamos enfrentar diante dos nossos reais inimigos. E Paulo diz que os nossos inimigos reais não são pessoas, mas são principados, são potestades, são os príncipes desse mundo. Paulo diz que agora a nossa dimensão de luta deixa de ser aquilo que o meu olho natural está vendo e passa a ser aquilo que é uma dimensão que ultrapassa a minha visão natural e passa a ser uma visão espiritual. Nas duas, tanto no lar quanto no embate espiritual, nas duas nós temos responsabilidades. Nas duas. Nós devemos ter responsabilidade nessa visão do lar, do trabalho, em buscar ser um homem de Deus, aonde Deus nos plantou. Mas também nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver os embates e os combates espirituais que temos enfrentado. E isso é importante para nós. Tenho dito isso aqui com vocês já há um bom tempo. A questão levantada pelo apóstolo Paulo, então, aqui nesse texto que lemos, é embriaguez ou enchimento do Espírito. E isso nos choca, porque quando eu disse isso na celebração das 17, que quando nós vamos ler textos como esse, ou ler textos como esse, a gente vê Paulo contrapondo uma realidade espiritual. Nós vemos Paulo contrapondo aquilo que é santo com aquilo que é profano. Não sei você, mas às vezes eu tenho uma impressão e eu olho para o texto bíblico e falo, poxa, será que não tinha uma comparação melhor para Paulo fazer? Comparar o enchimento com o Espírito, com embriaguez? Que história é essa? Como assim? Mas Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. E tudo aquilo que está registrado na Escritura é palavra de Deus para nós. Portanto, o desafio que nós temos essa noite não é questionarmos Paulo mas questionarmos a nós mesmos o que Deus quer falar conosco. O apóstolo começa fazendo uma comparação entre embriaguez e a plenitude do Espírito. E essa semelhança é apenas superficial, meus irmãos, porque Paulo começa a dizer que quando uma pessoa está bêbada, ela está sob o controle do álcool. Mas quando ele faz a comparação, não vos embriagueis com o enchimento, Paulo está dizendo o seguinte, que uma pessoa cheia do Espírito Santo está sob a influência do Espírito Santo. Esse é o contraste que Paulo fala. Assim como uma pessoa está sob o controle, sobre o domínio do álcool, aqueles que estão cheios de Deus e cheios do Espírito, estão sobre a égide, estão sobre o controle do Espírito Santo. Em ambas as proposições há uma mudança de comportamento. Aqueles que usam da embriaguez, eles mudam a sua personalidade.
São pessoas às vezes pacatas, tímidas, introvertidas, que ao beberem um pouquinho e assimilarem um pouco de álcool no seu organismo, ficam um pouco mais alegre. Às vezes até alegre demais, né? A alegria chega a tanto que parece ser chato. Paulo está falando sobre uma mudança de personalidade. Paulo está falando que agora, pessoas sob a égide do álcool, ela se desinibir, ela fica desinibida. E Paulo começa então a mostrar que aquelas pessoas que se enchem do Espírito Santo, elas também têm a sua personalidade mudada. Elas também se tornam pessoas desinibidas. Já viu gente de Deus cheia do Espírito? Às vezes são pessoas quietas, pacatas, introvertidas, mas agora elas têm um contato com o Espírito Santo, elas são cheias de Deus, e agora elas se tornam exímios pregadores do Evangelho e da Palavra de Deus. Conhece pastor assim? Pastor que às vezes você chega bem quieta, bem calada, bem introvertido, mas no púlpito é um leão para poder pregar. E é exatamente isso. Por quê? Porque agora ele está sob o controle do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito, ele se entrega ao controle do Espírito. A sua vida fica livre, a sua vida fica desinibida, porque agora ele levanta pela manhã, não mais para cumprir o seu propósito, mas para fazer a vontade de Deus, para ser guiado pelo Espírito, para manifestar a glória de Deus através da sua vida. O contraste, embora seja superficial de um lado, do outro lado, ele se torna mais profundo. Porque na embriaguez o homem perde totalmente o controle de si. Mas, no enchimento do Espírito, o homem ganha controle de si. Então eu preciso doutrinar vocês esta noite. Vem comigo aqui. Cuidado. Pessoas que dizem assim: olha pastor, estou tão cheio do Espírito, que quando eu vi eu já fui lá e falei. Eu nem lembro o que aconteceu, eu sei que eu fui tomado de uma tal forma. Ei, calma aí. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Qual que é, meu irmão? Portanto, o Espírito Santo não rouba a sua mente. Ele não põe você em nenhum transe. Você entende isso, amém? Paulo está dizendo o seguinte: olha, a embriaguez rouba você de você mesmo. O Espírito, ele te põe dentro de você mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: na embriaguez você faz coisas, você vê coisas, você brinca, você se diverte, mas você não prova de nada aquilo. Porque você está totalmente anestesiado, você está fazendo aquilo de forma automática. Mas quando você é cheio do Espírito, Deus te dá a oportunidade de provar, de sentir, de ver, de se alegrar com aquilo que Ele realiza na sua vida, através da sua vida, das pessoas que estão à sua volta. Dr. Martin Lloyd Jones, um exímio teólogo, um excelente pregador, talvez um dos maiores do nosso tempo. Ele escreveu algo sobre isso. E ao escrever, não sei quantas pessoas sabem, mas Dr. Martin Lloyd Jones, além de um grande pastor e teólogo, ele também era médico. E ele diz algo muito interessante, falando sobre esse texto de Efésios capítulo 5. Martin Lloyd Jones diz que o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, eles são depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é o ladrão de cérebros. A embriaguez, ela deprime o cérebro. Ela tira o homem do seu equilíbrio, o poder de avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Mas o que o Espírito Santo faz é totalmente o oposto. Ele não pode ser posto no manual e farmacologia, porque ele não é um depressivo, ele é um estimulante. Ou seja, ele é um antidepressivo. Ele estimula a mente, ele estimula o coração, ele estimula a vontade a cumprir e a fazer a vontade de Deus. Portanto, Paulo fala: não se embriague com vinho, mas encham-se do Espírito. Por quê, pastor? Porque o resultado Paulo põe. A sua e a minha Bíblia diz: olha,
não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, em que há contenda, em algumas outras traduções. Ou seja, o resultado da embriaguez é dissolução. Ou seja, o resultado são desgraças, lágrimas, pobreza, opróbrio, é fuga de si mesmo. Quando a gente avalia essa palavra no grego, devassidão, essa palavra ela quer dizer desperdício. Paulo está associando, ou melhor, Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 7, ele associa dissolução com uma vida de Sodoma e Gomorra. Mas o resultado da plenitude do Espírito é totalmente diferente. Porque o Espírito, ao invés de desonrar, diminuir, humilhar, o Espírito, ele nos levanta, ele nos enobrece, ele nos aviva, ele nos faz andar de maneira aguerrida. Portanto, eu quero me concentrar com vocês esta noite, nesse tempinho que nos resta, em uma palavra do verso de número 18. Enchei-vos. Porque esta palavra diz muito. Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. A palavra encher aqui, se nós formos fazer uma declinação no grego, ela é uma palavra presente, que está no presente passivo imperativo. Ou seja, no presente contínuo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: deixa-se encher do Espírito. O enchimento não é uma vez só, mas é todo dia, é continuamente. Eu me encho do Espírito hoje, amanhã eu me encho do Espírito, terça-feira eu me encho do Espírito, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, a minha vida é uma vida de enchimento de Deus e do Espírito Santo. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, você no processo de enchimento do Espírito, isso deve ser uma ação contínua sobre a sua vida. Não é porque você é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que você deve viver de qualquer maneira. Não, Deus exige de nós uma vida de santidade. Mas o texto e a palavra não só está no presente contínuo, mas na voz passiva, que significa que nós não podemos nos encher do Espírito sozinhos. Eu não sopro o Espírito sobre ninguém. Eu sou passivo nesse processo. É Deus é quem vem, é Deus é quem me enche, é Deus é quem age, é Deus quem manifesta. E lembra da palavra de Jesus, lá no final do Evangelho de Lucas: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Portanto, Deus vem e manifesta o poder dele. Nós não podemos produzir poder de Deus. Pastor, então como que o senhor está falando de ser cheio do Espírito se eu não posso produzir isso? De fato, nós não podemos produzir. O que nós podemos fazer então? Nós podemos nos abrir para o agir de Deus. Está comigo, amém, PA? Eu preciso vir para uma celebração dessa entendendo que esta vai ser a melhor celebração da minha vida. Eu preciso vir para qualquer programação entendendo que Deus vai usar alguém para ser boca dele e mudar a minha história. Eu preciso andar em novidade de vida entendendo que Deus tem sempre coisa melhor e maior para a minha vida. É Ele quem faz, é Ele quem age, é Ele quem envia o Espírito. Mas se Deus quiser enviar o Espírito dele sobre este lugar, Ele tem aqui um coração aberto e disposto a receber. O texto ainda está no modo imperativo. Isso mostra que não é uma sugestão, é uma ordem. Portanto, eu me atrevo a falar para os irmãos essa noite que talvez a tradução melhor desse texto seria: sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Paulo vai nos ensinar aqui algumas verdades que a gente pode aplicar na nossa vida sobre esse transbordar e sobre esse enchimento. E a primeira verdade que Paulo nos apresenta é que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Diga isso para quem está ao seu lado: ser cheio do Espírito Santo não é opção.
Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. A ordem é imperativa, está clara. Encham-se do Espírito. A ordem está clara, meus irmãos. Isso significa que não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Não ser cheio do Espírito Santo é pecar contra a vontade de Deus. Meus irmãos, um cristão sem plenitude do Espírito Santo deveria ser um escândalo para nós. Nós temos por aí vários sites que se denominam evangélicos, que trazem muitas fofocas sobre o mundo gospel, né? E quando aparece algo que sai do natural, sempre vem alguém, aparece sempre alguma coisa para poder expor isso na mídia. E daqui a pouco isso se torna falado. Pouco tempo agora nós nos escandalizamos com isso. Porque vimos um pastor que contratou um tatuador, colocou numa sala da igreja e acabou o culto, os membros iam lá para poder se tatuar. E nós olhamos para isso e falamos, meu Deus, que escândalo! Mas nós não nos escandalizamos quando nós conhecemos pessoas que têm 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, mas nunca levou ninguém aos pés de Jesus. Causa escândalo para nós algumas coisas, outras não. A gente não se escandaliza. A gente não se escandaliza por ver crentes carnais, lutando na carne, querendo destruir pessoas. A gente não se escandaliza por ver crente que não ora, crente que não lê a Bíblia. A gente não se escandaliza por ver líderes guiando a igreja segundo o seu bel prazer e não segundo os princípios da palavra de Deus. A gente não se escandaliza. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não ser cheio do Espírito Santo deveria ser um escândalo para nós. Um crente que vive a vida de maneira dissoluta, um crente que vive a vida de maneira devassa, deveria ser um escândalo para nós, mas não é. A gente já está acostumado a ir para festa de crente e lá a bebedeira rolar solta. A gente já está acostumado a ver os crentes descendo até o chão. A gente já está acostumado com essas coisas. Isso já não é mais escândalo para nós. Irmãos, enquanto o pecado não for um escândalo para nós, nossa vida será uma vida pequena. Nossa vida e o nosso compromisso com Deus será comprometido. Enquanto nós não rompermos com o pecado que tenazmente nos assedia, nós não vamos provar de um avivamento verdadeiro da parte de Deus. Não é escândalo para nós, mas uma menina que engravida antes da hora ou que vai para a cama com o namorado. Não, meus irmãos, em nome de Jesus, não! Deus nos chama a uma vida de santidade. Deus nos chama a uma vida de comprometimento com a sua palavra. Portanto, não ser cheio do Espírito e viver dissolutamente é pecado. E nós precisamos arrancar isso do nosso meio. Falar de pecado é difícil, não é, meus irmãos? Que ele traz para nós desconforto. Nós temos a tendência de ver a transgressão apenas na embriaguez, mas não na falta de plenitude do Espírito. Nós nos escandalizamos. Conta-se uma história de que um pastor presbiteriano foi orar no monte. E quando ele foi orar no monte, ele tinha um hábito de orar no monte, subir ao monte para orar. E quando ele retorna para a igreja, os presbíteros ficam sabendo, reúne o conselho, chama o pastor e fala: pastor, o senhor tem que parar com isso. E aí o pastor: mas parar com o quê? O que está acontecendo? O senhor precisa parar com isso. Pastor presbiteriano não ora em monte, não.
Aí ele falou: meu irmão, você me perdoa, eu não sabia que o hábito aqui era esse, não tem nada místico no monte, não tem nada, eu só gosto de ir para lá para ter o meu momento com Deus, mas não pode. Pastor, o senhor não pode fazer isso. Se o senhor quiser continuar com essa prática, o senhor não serve para ser o nosso pastor. E o pastor falou: ok, tudo bem, não tem problema. Mas para a gente poder resolver esse problema de uma vez por todas, vão comigo orar no monte. E depois que a gente subir e orar, nunca mais a gente fala sobre isso. Fique tranquilo. Os presbíteros toparam e foram. No outro dia, o conselho da igreja se reuniu e comprou o monte. Não estou falando que o monte é mais santo que o quarto da sua casa, meu irmão, não é isso. Eu estou dizendo que a gente prepara salas para tanta coisa, mas a gente não prepara salas para oração. A conclusão é lógica, meus irmãos, que recebemos. A ordem de Jesus sempre foi a mesma: enchei-vos do Espírito Santo. A.W. Tozer, ele é enfático quando diz que todo cristão pode receber o derramamento abundante do Espírito Santo em uma proporção maior além daquela que ele recebeu na conversão. E eu concordo com isso. Ou seja, o cristão verdadeiro, um dia ele foi habitado pelo Espírito, um dia ele foi selado com o Espírito, mas aí agora é novidade de vida. Portanto, a unção, o poder e o enchimento e o transbordar do Espírito não está limitado apenas àquela experiência, mas está disponível para mim e para você essa noite, neste lugar, agora, amém, meus irmãos? Dwight Lyman Moody experimentou um derramamento profuso do Espírito Santo. E a partir daquele momento que ele teve um contato profundo com o Espírito, as suas pregações nunca mais foram as mesmas. Meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, porque sem a plenitude e o vigor do Espírito Santo, nós não conseguiremos atingir o alvo. Mas há uma segunda verdade que Paulo nos apresenta. A ordem não é para alguns, para todos, enchei-vos. O verbo aqui está no plural. Paulo não está escrevendo a Timóteo, por exemplo, que foi pastor da igreja de Éfeso, não está escrevendo e fala: Timóteo, você como pastor dessa igreja, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter um comprometimento com Deus. Ele está escrevendo para toda a igreja, é plural, enchei-vos do Espírito. Esta ordem é uma ordenança à totalidade da comunidade cristã. Nenhum de nós deve ficar bêbado, mas todos nós, porém, devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque a plenitude do Espírito não é um privilégio para alguns elitistas, mas uma possibilidade para todo o povo de Deus. A profecia essa foi isso, exatamente isso que Pedro disse no seu célebre sermão de Atos 2. Olha, o que está acontecendo aqui não é bebedice, não é farra. O que está acontecendo aqui é que homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. É o cumprimento da profecia. Joel profetizou: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre filhos e filhas, sobre homens e mulheres, sobre velhos, o Espírito de Deus está à nossa disposição, meus irmãos. Todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Curtis Valgran diz que a experiência da plenitude do Espírito Santo não deve ser encarada como algo excepcional, nem como prerrogativa para alguns privilegiados. Deve ser disponível para cada um de nós. A ordem continua a mesma, ela é insofismável: enchei-vos. Isso significa que a plenitude do Espírito não é apenas uma ordenança para um grupo, ela está à disposição a mim e a você essa noite. Terceiro e último lugar. Terceira verdade que Paulo vai nos mostrar nesse texto é que a plenitude do Espírito não é uma experiência ocasional. A plenitude do Espírito é o estilo de vida. Lembra, o verbo aqui está na voz passiva. Portanto, deixem o Espírito encher vocês. E deixa eu explicar algo aqui, porque eu não quero ser sinergista para a ideia de alguns. Mas, no ato da nossa conversão, Deus nos dá fé para crer nele. E isso é uma ação exclusiva e única de Deus. Deus nos salvou.
Deus nos chamou eficazmente através do poder da sua palavra. E nós fomos para Deus. Todavia, uma vez que nós estamos em Deus, agora o que se segue após é um processo de santificação. E esse processo de santificação, nós somos cooperadores com o Espírito nele. Está todo mundo comigo aqui, amém? Portanto, eu me atrevo a dizer a vocês essa noite que ao estudar esse texto, ao meditar nessa palavra, me parece, olhe bem para mim aqui, me parece que o que Paulo estava querendo mostrar é que há uma cooperação. Que nós estamos juntos nesse processo. Há o Espírito de Deus manifestando o seu poder, a sua glória, mas há também a nossa participação dentro desse processo. E eu não estou falando de salvação, estou falando de santificação. O processo que se segue após a conversão é esse processo que a gente vai abandonando coisas do nosso passado, a gente vai se libertando de coisas e a gente vai seguindo para Cristo. E esse é um processo meu e seu. Tem gente que chega para mim e fala: ô pastor, ora a Deus para Deus mandar esse espírito de preguiça embora. Não existe espírito de preguiça. É você que tem que lutar contra isso, sou eu que tenho que lutar contra isso. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, ah, eu não gosto de ler. É, meu irmão, é isso mesmo. Seja bem-vindo ao mundo. É isso mesmo. Ah, mas não tem outro jeito. Hoje você pode ouvi-la, né? Mas o bom é que você leia. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer ler 10 capítulos por dia. Não. Se você ler um versículo e meditar, ruminando nesse versículo o dia todo, você já cumpriu a sua missão, acabou. Ah, eu vou separar 1 hora do meu dia para poder orar. Não, meu irmão. Se você não tem hábito de oração, não faça isso. Que você vai ajoelhar e vai orar, e vai pedir a Deus, vai pedir por todo mundo, vai listar tudo, quando você vê no relógio, foram 5 minutos. Você fala: meu Deus, o que é que eu vou ter que ficar voltando, repetindo? Não. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não está olhando no relógio para ver o tempo que você está gastando em oração, mas como o seu coração está diante dele naquele ato de oração. A gente tem muita dificuldade para ler a Bíblia, para orar, porque a gente impõe sobre os nossos ombros coisa que Deus nunca pediu. Deus nunca pediu que nós lêssemos 10 capítulos durante o dia. Ele só diz que medita na minha palavra, segue o caminho, trilha a caminhada. Portanto, meus irmãos, me parece que o que Paulo está pondo aqui para nós é exatamente essa cooperação, sabe? Onde eu venço o meu cansaço e venho à igreja mesmo assim. Onde eu venço o meu desânimo e continuo orando. Quando eu venço coisas dentro de mim e me aproximo de Deus. Isso é um processo todo dia. Isso é uma luta diária que cada um aqui tem que travar. Portanto, quando Paulo diz: deixem que o Espírito Santo enche vocês, parece que ele quer que a gente abra o nosso coração e fala: Espírito, pode vir, pode fazer morada. Eu quero ter relacionamento com o Senhor. Paulo vai dizer em uma das suas cartas: não apagueis o Espírito. No Antigo Testamento, olhem bem para mim aqui, que isso é importante para nós. Havia o candelabro, uma estrutura com velas acesas de um lado ao outro. Não dá para eu entrar muito na história, então só por alto. E em cada ponta havia fogo daquele luzeiro. Haviam turnos, e o sacerdote era para isso. Havia um turno de sacerdote, porque todos os dias eles deveriam pegar azeite e em cada uma daquelas lamparinas e colocar azeite, para que o fogo que lá estivesse não pudesse se apagar.
Por que isso? Porque quando o sacerdote ele oferecia diante do altar de Deus o sacrifício, ele não produzia fogo. Não era ele que riscava um fósforo e colocava ali, ou pedra, qualquer coisa. O fogo não era produzido de maneira humana. O fogo era retirado do candelabro. Ele pegava o fogo e ateava fogo no altar. Por quê? Porque se o homem criasse o fogo, a Bíblia dizia que aquilo era fogo estranho. Deus não aceitava o sacrifício. Portanto, o que eles deveriam fazer não é produzir fogo, é manter fogo. Um dia Deus já mandou fogo. Ele já ateou fogo sobre o seu coração. A chama já foi acesa. O que cabe a mim e a você não é produzir fogo, porque senão vai ser fogo estranho. O que cabe a mim e a você é manter a chama acesa. Portanto, Paulo está dizendo: deixem encher do Espírito. Mantenha o fogo aceso. E manter fogo aceso requer competência. Manter fogo aceso requer comprometimento. Manter fogo aceso requer envolvimento. Manter fogo aceso requer parar o meu dia e ir lá colocar azeite, para que o fogo não possa se apagar. Talvez você está olhando para dentro de si mesmo e está dizendo assim: pastor, mas o meu fogo, um dia o fogo que Deus ateou no meu coração já apagou há muito tempo. É por isso que veio sobre nós o Espírito Santo, porque ele veio línguas como que? Fogo. Foi Deus ateando fogo novamente nos corações. Deus essa noite está aqui. Ele pode atear novamente o fogo que há no seu coração. Ele pode restaurar você. E você que já tem esse fogo aceso, não permita que ele se apague. Portanto, cabe cada um de nós colocar azeite para que o fogo continue ardendo sobre o altar. Fogo arderá sobre o altar, não pode se apagar.